Fala, rapaziada do canal, mais um vídeo aí pro canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra, um vídeo rápido para falar sobre essa situação de Marinho, tá? Mais novidades aí sobre Marinho. A gente já sabe como foi a história, vamos passar aí nesse vídeo. Valeu, saudações rubro-negros e vamos pro vídeo. É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras. Um vídeo rápido aí, tá? Antes de mais nada, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. E a gente vai falar aqui sobre Marinho, tá? Marinho, que há um tempo atrás foi afastado pelo Flamengo, não vinha tendo mais oportunidades com o Sampaoli. Sampaoli, assim que entrou, por ter já jogado, trabalhado com o Marinho, gostava do Marinho no Santos, onde ele viveu o seu melhor momento ali, antes com o Sampaoli e depois com o Cuca. Marinho teve as oportunidades, não aproveitou a oportunidade e devagarzinho foi sendo escanteado, e com a vinda de Luiz Araújo provavelmente vai ser mais escanteado ainda, porque Luiz Araújo deve tomar conta ali. Everton Ribeiro voltou melhor para a forma física e técnica dele e está voltando a jogar ali mais pelo lado direito, além do Wesley, que é muito utilizado, muito agudo no ataque e às vezes é quase um ponta com a linha de três que o Flamengo se forma atrás. Dito isto, Marinho teve a questão da briga lá atrás, que a gente falou sobre que ele brigou com um dos integrantes da comissão técnica do Sampaoli por não viajar, alegou que estava com lesão, uma confusão toda, e na volta, depois do jogo tal, que se eu não me engano foi contra o Nublense, 1-1 contra o Nublense, na volta Marinho foi afastado e multado por conta desse ato de indisciplina, assim entendeu a diretoria do Flamengo. Em seguida, um pouco depois, começou assim, na verdade, no mesmo dia, começou a se noticiar que Marinho estava em negociação com o São Paulo. Porém, pelo o salário de Marinho ser muito alto, ele estava tendo dificuldade de chegar a aproximar, de o São Paulo aproximar aquilo que o Marinho ganha hoje no Flamengo, que é algo em torno de 800 mil por mês. São Paulo tinha oferecido apenas um ano de contrato, Marinho não aceitou inicialmente porque o salário era baixo, algo em torno de 450 mil por mês, e pedindo aumento de salário. São Paulo, assim, ofereceu mais um ano de contrato, assim, 2 anos de contrato para o Marinho. Mesmo assim, as negociações travaram, o São Paulo não conseguiu, é inviável para o São Paulo pagar para um atleta hoje o valor que o Marinho pedia, que era algo em torno de 700, bem próximo ali do que o Flamengo paga para ele, e por isso, nas últimas horas, foi noticiado de que a negociação com o São Paulo acabou e que o Marinho vai cumprir o contrato até o final, o contrato que ele tem com o Flamengo, tá? Lembrando que há semanas atrás, Marinho tentou forçar a reintegração dele no elenco, fez um ofício na justiça. Para mim, ele foi pelo lado errado da coisa, tentou algo na justiça para ser integrado novamente com o elenco, mas isso não foi para frente, até porque quem seleciona, quem acha que tem condições e vai relacionar é o técnico. Então, se o técnico achar que não é para relacionar o Marinho, não vai relacionar. E ele, para mim, foi pelo lado errado da coisa, tá? E antes de chegar no ponto final do Marinho, eu queria focar no que é o que se repete quando o Flamengo, para esses tipos de atletas que tem lampejos em algumas temporadas, o Flamengo vai e oferece uns salários exorbitantes para esses caras, que para mim é um erro da diretoria do Flamengo. Por exemplo, o Marinho nunca chegou a ganhar o que ele ganha hoje no Flamengo. O Flamengo sempre oferece um valor muito acima do que o cara recebia no mercado, e para mim é um erro. Claro que a negociação se arrasta geralmente. O jogador que é procurado pelo Flamengo sabe das condições financeiras atuais do Flamengo e entende que o Flamengo tem dinheiro, eu vou tentar negociar o máximo aqui para ir e fechar com o Flamengo com um valor mais alto pelo que eu mereço. E isso eu entendo. Só que eu também entendo que todos os atletas hoje que são procurados pelo Flamengo sabem o tamanho que o Flamengo tem hoje, o time que o Flamengo tem hoje, e a grande possibilidade de ser uma vitrine para esses atletas. E quando eu falo vitrine, como hoje você está vendo Ayrton Lucas, que estava esquecido no mercado, pouco se falava no Brasil do Ayrton Lucas,
Pouco se falava, quando se cogitava a questão de a seleção brasileira não ter um lateral esquerdo hoje em alto nível. Poucos lembraram do Ayrton Lucas e hoje no Flamengo ele está sendo convocado, está sendo visto, além de outros nomes, como Fabrício Bruno já está sendo citado. Eu acho que o motivo do Alan vir para o Flamengo também, um desses motivos é esse, além da grande possibilidade de ganhar títulos aqui no Flamengo. Então o Flamengo também pode usar nas suas negociações a visibilidade que dá aos atletas. Não precisa sempre usar a questão do dinheiro. Para mim é um erro o Flamengo, por exemplo, um jogador como o nível do Marinho, como o nível de Vitinho, como o nível de Berrio, dar esses valores altos, esses salários altos para esse tipo de jogadores. E nesses três casos, algo que se repete. 3 jogadores, além de Gustavo Henrique, que receberam diversas propostas quando estavam no Flamengo, estavam sendo poucos utilizados e que batiam o pé e queria continuar no Flamengo. Errado os jogadores? Na minha opinião, não. Se fosse eu faria a mesma coisa. Imagine você, se põe no lugar do Marinho, 6 meses de contrato no Rio de Janeiro ganhando 800 mil. Eu acho que o Marinho pouco tem a ambição de chegar numa seleção brasileira. Eu acho que para ele ficar 6 meses sem jogar não é um problema, até porque quando chegar no final do ano, que é quando acaba o contrato de Marinho, ele vai ter proposta na mesa de grandes clubes brasileiros. Vai ter, talvez até o próprio São Paulo volte a fazer uma proposta, talvez até o Grêmio, que precisa de um jogador de velocidade, o Renato falou ontem que precisa de um jogador de velocidade, entre outros, até o Santos, por último ali, se ninguém chegar no Marinho e pegar o Marinho, o Santos pode vir ser uma opção para o Marinho chegar e jogar, ser contratado pelo Santos. E tem outros clubes que podem, o Cuiabá, que é uma SAF que paga bem, pode vir buscar o Marinho. O Bahia, que é outra SAF que paga bem, pode vir buscar o Marinho. Tem outros clubes onde o Marinho pode se encaixar sim, pelo histórico dele, de Rei da América e tal. Mas no Flamengo, só o Flamengo consegue fazer esse tipo de erro, de dar um valor muito alto para um jogador que teve pouco tempo, alguns lampejos de temporada no Santos, passou pelo Grêmio, não foi bem, passou por outros clubes, não foi bem, não jogou bem, e quando chega no Flamengo é um valor muito alto, tá? Como eu disse no Fly aí, a história, na Thumb, é a história que se repete. Se repetiu com o Gustavo Henrique, que teve proposta, só saiu porque foi o Jorge Jesus que puxou ele. Teve com o Berrio, que cumpriu seu contrato até o final, porque não queria sair do Flamengo, recebeu proposta lá de fora do antigo clube dele, não queria sair do Flamengo porque o Flamengo paga em dia, é um bom valor, e ele estava feliz aqui no Rio de Janeiro, aproveitando praia, balada e tal. Aconteceu também com o Vitinho, que só saiu depois de receber um salário muito próximo do que recebia no Flamengo, foi para uma área mais tranquila, para um futebol mais tranquilo, que não tem tanta cobrança, e agora a história se repete pelo Marinho, de novo, por uma avaliação errada da diretoria. Tá? E outra avaliação errada da diretoria, na minha opinião, é o valor, você dobrar um salário do Alan, que tudo bem, é um bom jogador, tudo bem, eu acho que é um jogador que, para mim, pode agregar muito ao time. A gente precisa sim de um volante para a gente não ficar dependente de Vidal quando a gente não tiver Pulga nem Thiago Maia. Porém, você dobrar o salário que o cara ganhava lá, para mim é exagerado. Você pode dar tipo 40% a mais, 50% a mais, mas você dobrar, para mim, é um absurdo. Não existe você sair de um clube para o outro já dobrando esse salário, tá? Galera, isso que eu queria falar em relação ao Marinho, da história que se repete, dos erros que a diretoria cometem nesse tipo de situação, mas o Flamengo está avançando, são 10 dias para recuperar o time, são 10 dias para implantar melhor a parte tática do time, do que o Sampaoli pretende, para o Flamengo voltar melhor depois desses 10 dias. Vamos ver como o Flamengo vai voltar nesse período, tá? Pedro e Ayrton Lucas já embarcaram para a Espanha para se apresentar à seleção brasileira. Fica a expectativa aí, o Fabrício Bruno, que teve seu nome cogitado, com o corte do Nino do Fluminense, ele vai ser convocado, você vai ser mais um do Flamengo convocado. Tá? Tem outras opções, é claro, mas para esses períodos de testes iniciais da seleção, para o ciclo da próxima Copa do Mundo, o Fabrício Bruno pode sim, porque vem atuando bem, bom passe, zagueiro veloz, além da visibilidade que o Flamengo dá.
Então pode ser que o Fabrício Bruno possa ser dessas listas aí para suprir a ausência do zagueiro Nino do Fluminense, tá? Outra questão também é a questão do Bruno Henrique, depois da atuação de ontem. A diretoria trata com cautela e quer ver como ele vai jogar nas próximas rodadas do Brasileirão daqui para frente, mas a intenção da diretoria, vendo a recuperação do Bruno Henrique, tudo aquilo que o Bruno Henrique pode entregar e já entregou, a diretoria tem a intenção de renovar com o Bruno Henrique, tá? Galera, é isso que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço, saudações de Rubro-Negra. Deixe seu comentário aí do que vocês acham dessa situação do Marinho. E se o Marinho deveria ir por outros meios. Se o Marinho poderia, por exemplo, sentar, conversar com o Sampaoli e se tornar uma opção ali no Flamengo pelo lado direito. Se pedir desculpas, tentar uma conversa com o técnico e pedir a diretoria para intervir, botar todos numa sala conversar, porque se for para pagar o Marinho 6 meses afastado, só treinando separado 800 mil, é melhor você ter ele integrado no elenco para poder ser aproveitado, mas tem que partir dele quebrar essa barreira. Chegar, pedir o Braz, pedir o Landim, pô, chama o Sampaoli, vamos conversar, vamos tentar aqui ver o que a gente pode fazer até o final do ano, para a gente não tentar ganhar alguma coisa e ficar todos unidos em prol de uma situação só, e que se de repente, se ele for bem, se ele conseguir, no final do ano, se ele der essa volta por cima, no final do ano, renovar, talvez por um valor menor, porque até agora não entregou grande futebol, mas se possível renovar no final do ano. Eu não gostaria, mas se ele começar a jogar bola, é como eu falo, eu não torço para jogador, torço para o Flamengo. Se começar a jogar bola, pode ser o Pereba do Ibis. Se estiver jogando bola aqui, eu vou torcer pelo cara, tá? Então, deixa nos seus comentários de o que vocês acham. O Marinho deve ser reintegrado ou continua afastado com o Flamengo pagando 800 mil por mês para ele. Valeu? Galera, saudação de Rubro-Negra, deixe seu like, ative o sininho, tá o Pix aí passando na tela aí para quem puder ajudar a gente e crescendo o canal aí. Valeu? Um abraço, saudações de Rubro-Negra.